Olá, Ni hao ma. Meu nome é Isis e esse é o canal Isis Krakatoa. E hoje eu vou falar sobre um novo quadro que eu vou fazer nesse canal, que é um quadro sobre a saga Harry Potter, da qual eu sou fã, tenho até coleção desde que eu sou criança até hoje em dia, né? E eu resolvi fazer esse vídeo primeiro para explicar o porquê que eu sou fã dessa saga e como eu conhecia a saga de Harry Potter. E antes de falarmos, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, curtam o vídeo e ativem o sininho de notificações. Então, eu conheci a saga de Harry Potter quando eu tinha 11 anos. Hoje, atualmente, eu tenho 29 anos. Significa que eu sou fã desde 11 a 18 anos, né? Corretamente, sim. E o que aconteceu foi quando eu estava na escola, um professor passou o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. E eu me interessei muito pelo filme, fiquei muito animada, principalmente porque eu não tinha muitos amigos na escola, né? Foi uma época que eu sofri bullying. Então, por eu não ter amigos, eu acabei me afeiçoando naquela história do menino, né? Porque ele sofria uma perseguição, bullying. Então, ele era isolado e ele tinha uma história mais triste, né? Da vida dele, até ele descobrir que ele era um bruxo e todas essas coisas acontecerem. E o porquê, na época, eu gostei por conta dessa questão. E aí eu acabei, minha mãe acabou comprando pra mim um livro, Harry Potter, a Pedra Filosofal e Harry Potter, a Câmara Secreta. Esse aqui é o primeiro livro que eu ganhei, que é o livro dessa época, ó. Ele tá bem gasto até, vocês podem ver. Livro bem gasto assim, já velhinho. E esse é o livro que eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 11 para 12 anos, mais ou menos. Nesse livro, a minha irmã ganhou esse e eu ganhei o outro, que era o segundo livro, Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu acabei lendo o segundo e a minha irmã não quis ler o primeiro. Aí eu peguei da minha irmã e fiquei pra mim. Então, na verdade, esse livro realmente nem era meu, era da minha irmã. E aí acabei lendo ele e a partir de então fui lendo os próximos, né, todos os 7 livros. E depois fui vendo os filmes que foram lançados, porque os filmes sempre eram lançados depois, né? Apesar de eu ter conhecido o primeiro filme, depois eu fui vendo os outros filmes. E aí comecei a construir essa minha coleção, então eu passava minhas férias lendo sem parar, lia esse livro aqui, ele até tem, não é tão grande assim, mas na época, uma criança tem 264 páginas, né? 63 64. E eu lia ele sem parar várias vezes, depois fui lendo os outros livros de 500 páginas, era uma coisa louca. Passava minhas férias inteiras lendo, todos os meus intervalos, criança, lia pra caramba. Isso me fez me interessar até por outras histórias, por outros livros. Então, e aí, o que aconteceu? Com o tempo, eu fui cada vez ficando mais fissurada pela saga, né? Fui me tornando mais fã. E com o passar dos anos as pessoas diziam assim, isso vai acabar porque você ficar mais velha, você vai acabar esquecendo, né? Você vai se interessar por outras coisas, isso é coisa de criança, né? E foi passando o tempo, eu fui fazendo um monte de coisas, né? Inclusive fiz minha faculdade, pós-graduação, mestrado, etc. E continuo fã. Então, uma coisa que eu digo é que isso não tem nada a ver. Você pode ser fã, você pode ter um hobby. Isso não vai te pedir de ser um bom profissional, não vai te pedir de ser uma pessoa que estuda, que um cientista, nem uma pessoa com maturidade para como tem um filho. Então, isso não te impede nada. Você pode ter um hobby. E existe muito preconceito com a saga do Harry Potter, principalmente por causa dos filmes, que as pessoas nem leem os livros, e elas já julgam baseado nos filmes. E os filmes, é claro, eu tenho críticas, acho que como toda a maioria das fãs, né, da saga, ou fãs de sagas que vêm de livros, sempre tem críticas nas adaptações, porque como a gente fala, são adaptações, né? Então elas não contemplam toda a história. E a história, se não for a magia, né, que se fala, né, da história do Harry Potter, toda a história é bastante elaborada, os personagens têm muita complexidade, profundidade, existe um aprofundamento sobre a questão emocional desses personagens, sobre as relações afetivas, relações sociais, sobre o preconceito de diversas formas, preconceito entre pessoas bruxas e não bruxas, e os mestiços. Então, tudo isso fala da guerra, da morte. Sempre a morte é um tema recorrente nesse livro, principalmente por conta da história da escritora J.K. Rowling.
Se você analisar a história da própria escritora, também você pode ter uma visão sobre o feminismo, sobre a dificuldade de ser uma mulher escritora de histórias para crianças, como esses livros eles eram voltados para meninos, porque se achavam que mulheres e meninas não se interessariam por ler, né? Aquele conceito de que mulher não gosta de coisas com cultura, conhecimento, né? Normalmente eles colocam a mulher sempre como, principalmente antigamente, como ter que brincar de boneca, coisas de casinha e esse tipo de coisa. Aventura não era pra mulher, né? Então ela teve que... O próprio nome dela, J.K. Rowling, acabou sendo... Ela tendo que colocar dessa forma pra poder não saberem que ela era mulher originalmente e não julgarem ela, se fosse possível comprar o livro dela. Então, eu acho importante também dessa questão da inclusão, porque assim como na ciência a gente vê poucas meninas, poucas mulheres, em alguns outros no meio nerd, né, nesse meio de cultura pop, a gente também às vezes vê mais os homens se destacando do que as mulheres. Isso não é só por conta de qualidade, né? Tem muitas mulheres com canais de qualidade, mas às vezes não se destacam. A gente vê muitos mais canais de outros temas, né, que são mais associados ao público feminino, né, culturalmente, do que esses temas assim. Então também uma coisa que me fez me motivar a falar desses livros também, por uma questão de identificação. E acabei ficando fã da saga, né? E que eu construí minha coleção toda dentro das minhas possibilidades, né? Da minha família, de como foi. Aqui eu tô mostrando como exemplo um dos livros mais recentes, essas adaptações que eu planejo ler pro meu filhinho quando ele estiver maior, que é esse livro aqui, A Pedra Filosofal, né? Que esse aqui originalmente ele tá dessa forma tradicional, né? E aqui é a versão ilustrada, que esse livro aqui realmente é incrível. Se vocês verem a ilustração, é um negócio que você fica realmente... Para criança é impressionante. Vou mostrar aqui uma página ilustrada, ó, por exemplo. Olha como é que é a qualidade da ilustração. Então, já tem 3 livros, tem até o terceiro, que é O Prisioneiro de Azkaban. Vocês veem aqui, ó. Aí tem o texto do livro, dá pra você ler pro filho. E ele tem essa capa dupla aqui, né? Eu até fiz um desenho. Eu fiz uma arte, né? A capa não é assim, ela é toda, né, dessa cor, tá escrito aqui do lado só. Eu fiz um desenho pra cá. E eu planejo mostrar minha coleção, meus vídeos nesse quadro do Harry Potter. E também fazer talvez vídeos também sobre os jogos que nós temos, jogos para celular. Tem jogos novos que vão ser lançados. Tem um jogo de realidade que é realidade... Como eu chamo agora? Eu preciso que ele também conceito. Esses termos eu sempre esqueço. Mas é um jogo que você... Tipo o Pokémon GO, tem um jogo que é de Harry Potter com esse conceito também. Muitas vezes eles não ficaram tão populares, mas ainda assim tem pessoas que gostam e jogam. Então eu planejo fazer vídeos sobre esses jogos também para esse público que se interessa. E eu acredito que seja isso. Eu acredito que isso explique a origem de por que eu gosto de Harry Potter. E lembrando, o professor que trouxe esse filme lá pra minha escola foi um professor de inglês, era o Valdson. Ele trouxe esse filme, né, pra gente fazer como um trabalho pra aula de inglês. Ele passou o filme em inglês com legenda, que na época também a gente ficou assim, morrendo de medo porque era difícil de entender, né, não era tão bom o inglês. E eu me lembro que até que eu fiz um trabalho que eu escrevi assim, eu gostaria que tivesse, o que você gostaria? Baseado depois que ele viu esse filme. E eu colocava que eu gostaria que tivesse Harry Potter 2 ou Harry Potter O Retorno. Isso assim, né? Você tem a mínima noção que tinha livro, tinha um monte de coisa. Então é bem engraçado. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Até os próximos vídeos que vão falar sobre esses temas do quadro da saga Harry Potter. Tchau, tchau e 再见!